Bem-vindos alunos, bem-vindos alunas, mais uma aula de hebraico bíblico no nosso canal. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o vav conjuntivo. O vav conjuntivo que traz para nós no português as conjunções dentro da língua hebraica. Já de início, observem esse texto bíblico que aparece para vocês aí na tela. O texto bíblico é um texto que nós utilizamos em outras aulas, que é o texto do capítulo 1 de Gênesis, versículo 2. No português está escrito dessa forma: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hoje nós vamos falar sobre o vav conjuntivo. O vav é essa letra que nós aprendemos, que transliterada para o português, ela é transliterada pela consoante V, mas quando nós usamos aqui ela antes de algumas palavras, ela tem a função de conjunção. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Já de início, observem essas palavras que estão sublinhadas em verde nesse texto bíblico. A primeira palavra sublinhada no texto bíblico aí para vocês é a palavra ve'aretz ou ve'haaretz, dependendo da pronúncia do hebraico que se escolha ser utilizada. Essa palavra é a palavra e a terra. Então nós temos aqui, vai aparecer um pontinho aí para vocês, um re que é usado como artigo que nós aprendemos, e antes desse re nós temos um vav. Um vav que possui um shevá. Sempre que o vav possuir esse shevá, ele vai ser uma conjunção. Professor, quando vai ser usado o vav com shevá? 50% dos casos das conjunções hebraicas é utilizado o vav com shevá. Outros tipos, a outra parte, os outros 50%, é usado o vav com outras vogais ou semivogais, e nós vamos ver ao longo dessa aula. Mas eu queria que vocês observassem que nós temos aí demarcado 4 palavrinhas. Essas 4 palavras, uma delas possui, como vocês podem ver, que essa primeira palavra ve'haaretz, ela possui também um artigo, mas ela está acompanhada do vav com o shevá. É a forma básica, essa forma que aparece 50% das vezes nas conjunções hebraicas. É importante frisar que sempre que nós formos falar da conjunção hebraica, o vav vai aparecer junto à palavra. Ele nunca vai aparecer depois da palavra separadamente, nem antes da palavra separadamente, mas ele sempre vai estar junto da palavra. Então, se você pegar uma palavra, está lá lendo o texto hebraico, o texto bíblico hebraico, e você observa uma palavra que começa com o vav, provavelmente vai ser uma conjunção e não uma consoante que faz parte daquela palavra. Por que é importante isso? Porque senão você não consegue traduzir. Você observa como, por exemplo, esse ve'haaretz aqui, ou a outra palavra, que aí nesse caso já não tem um shevá acompanhando o vav, mas que tem um kametz, vavorru. E aí você tenta procurar vavorru no dicionário e você não vai encontrar o significado no dicionário hebraico ou no léxico hebraico. Por que você não encontra o significado? Porque esse vav não faz parte da palavra, mas ele é uma conjunção. Como que a conjunção ela é traduzida? Na primeira palavra, e a terra. Na segunda palavra, vavorru, e vazia. Na terceira palavra, ve. Essa palavrinha é uma palavra bem difícil, ela possui algumas pronunciações diferentes. Eu vou pronunciar em um hebraico mais comum, que seria verosher. Esse verosher é e havia trevas. Reparem que também o vav conjuntivo aí, ele possui um shevá. Mas eu quero destacar para a gente ir para um quadro, que é o quadro final dessa aula, onde tem os outros tipos de vav conjuntivo, além do vav com shevá. Reparem que a palavra vavorru, ela recebe um kames, e não propriamente ela recebe um shevá debaixo do vav. Por quê? Justamente por causa de um quadro que eu vou colocar para vocês aí na tela. Em cima desse quadro nós vamos encerrar a nossa aula. Observem bem esse quadro. Nesse quadro vocês conseguem verificar 5 formas do vav conjuntivo. A primeira delas nós já falamos, que é o vav acompanhado do shevá. Esse vav equivale a cerca de 50% dos casos de aparecimento de conjunção na língua hebraica. Além disso, nós temos um vav acompanhado de um shurek. Observem esse pontinho massorético aí do lado, vai aparecer um pontinho para vocês mostrando ele.
e ele sempre vai aparecer antes de palavras que possuam em seu início ou me, ou um beit veit, ou então um kaf. Essas consoantes nós também chamamos elas de consoantes labiais. E aí tem um exemplo que é a palavra meler. Meler nós aprendemos quando estávamos falando da consoante men, é a palavra rei. Como tem um vav antes, esse vav junto com o shurak vai ser, nesse caso aqui, vumeler. Vumeler seria e um rei, por causa da tradução, da conjunção pela letra I, que é uma conjunção aditiva no português. Além disso, nós temos o uso dessa conjunção do vav junto com o shurek antes de sheva vocálico. Lembre-se que o sheva vocálico é quando aparece na primeira consoante de uma palavra. Ele vai ser um sheva vocálico, mas a sua leitura vai ser mais breve. É só lembrar de Bereshit. Bereshit, uma leitura do beit com um ezinho mais breve, não um ezinho longo, como se fosse Bereshit. A próxima é quando aparece junto com uma semivogal, uma vogal composta. Observem que aí nós chamamos de ratef. Esse ratef, quando ele aparecer junto com um vav, ele provavelmente vai puxar a vogal curta que estava junto do shevá. Lembre-se, quando nós falamos de vogal composta, nós estamos falando de vogal que possua um shevá mais uma vogalzinha curta o acompanhando. Nesse caso aqui tem um patá, então observe, o pontinho vai aparecer aí para vocês também. Esse vav toma o patá que estava acompanhando o shevá dessa semivogal que está embaixo da consoante aleph. Por isso que fica somente o patá junto do vav. Além disso, nós temos o vav utilizando um hirik. Vav utilizando um hirik vai ser quando a primeira consoante for um yud e o yud possuía junto de si um sinal vocálico. Esse sinal vocálico ele vai cair e vai ficar apenas antecedendo o yud, o vav mais um hirik. Então o vav mais hirik sempre que existir yud mais uma determinada vogal. O yud com sheva, cai o sheva e fica apenas o sheva, e fica apenas a vogal, que é a vogal hirik. Nesse caso aqui é a famosa palavra Yehudá. Yehudá seria Judá. Temos ainda palavras monossilábicas e certas palavras que iniciam com sílaba tônica. Nesse caso, nós vamos usar um vav com um kametz. Aí eu quero fechar, voltando novamente ao texto bíblico, vai aparecer o texto bíblico aí para vocês. Observem a palavra vavorru. A palavra vavorru é justamente uma palavra que possui em si, no início, um vav com kametz. Por que ela possui um vav com kametz? Aí vocês vão entender, a gente retornando para o quadro. Observem no quadro que sempre que as palavras forem monossilábicas ou for uma palavra que tenham sílabas tônicas, nesse caso é uma palavra com sílaba tônica. Por isso que ela possui um vav junto com o kametz. Na aula de hoje nós falamos sobre as conjunções dentro da língua hebraica. Essa aula parece ser uma aula um pouco complexa, mas é porque existem várias formas para a conjunção. Na próxima aula vamos falar de mais um assunto dentro da gramática. Espero vocês!